Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E aí, hein? Terremoto no Vale do Silício. O que tá acontecendo, hein? As ações da Nvidia, né, a gigante aí do setor de processamento, né, de tecnologia de processamento de dados, podendo ter aí perdas de até 400 bilhões de dólares. Enquanto eu gravo aqui, o mercado ainda não abriu, a gente está no pré-mercado, mas é o que está apontando. E esse terremoto, ele está sendo causado por uma inteligência artificial desenvolvida na China, lançada há pouco tempo, e que vem sendo mais baixada aí, por exemplo, na Apple Store, do que o próprio ChatGPT, já superou o ChatGPT, enfim, vamos falar disso aí, porque tem muita coisa para falar disso aí. E vamos usar aqui como pano de fundo o nosso tradicional react do Fernando Ultra Rico. Sim mesmo, o Ulrich, que a gente sabe que é um cara da direita, um liberal que defende o establishment. O que vocês estão achando do meu imperialês aí, hein? Então, vamos usar aqui um vídeo do Ulrich, tá? Porque geralmente tem uma opinião que a gente consegue debater aqui, diferente da nossa. E vamos falar um pouquinho disso aí, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Uma pequena startup chinesa sacudiu o mundo da inteligência artificial depois que ela divulgou seus novos modelos de IA que impressionaram a todos pelos grandes avanços conquistados, rivalizando com os principais modelos disponíveis no mercado, como o ChatGPT da OpenAI, e em algumas tarefas igualando ou até superando esses modelos ocidentais. É isso aí, galera. Assim, eu não uso essas paradas, mas o que eu pude ler aqui e consultar alguns camaradas que manjam dos Paranauê, é melhor, vai. É a tal da R1, né? DeepSeek R1, se eu não me engano é assim que estão chamando. Enfim, mas é o de menos. O importante é, a parada é open source, tá? Então, tá ali pra galera ver, né? E, enfim, é gratuito. E o grande lance, obtém esse resultado superior com 1/10 do investimento, galera. 1/10 do investimento, porque essa parada toda, o desenvolvimento dessas tecnologias está drenando totalmente a expansão do capital para dentro desse nicho. Então, se abrir um nicho de mercado aí, o capital precisa se reproduzir. Então, os montantes de investimentos são grotescos, tá? Você tem uma noção do que pode ser a perda da Nvidia, gente? Dá, sei lá, 3 Petrobras inteira num dia, tá? Porque imagina, ó, a parada tá super mega ultra master blaster valorizado por causa dessa corrida toda. E aí daqui a pouco os chineses vão lá e digam, olha só, nós temos uma parada aqui que é superior, tá aqui, e a gente produz isso aqui com um resultado melhor por 1/10 do investimento. E detalhe, eu já tô aqui queimando porque eu não gosto muito de ficar fazendo suspense pro final do vídeo. Desde 2024, e vem se agravando agora, poucos dias, agora mesmo em 2025 ainda teve outra rodada de bloqueios dos Estados Unidos, tentando dificultar o acesso da China, das empresas chinesas, à tecnologia para o desenvolvimento dessas inteligências artificiais. Por quê? E nós já vamos chegar nisso, o vídeo está só começando. Essa é a nova Guerra Fria, é uma nova corrida de tecnologia, e enfim, o mundo está se desenhando para esse lado. Os grandes empresários do Vale do Silício por trás do desenvolvimento dessas tecnologias, enfim, é um grande debate, está só começando, mas o pânico é esse. Eles tentaram atrasar os chineses, dominando uma tecnologia, e os chineses em pouco tempo superaram os americanos, mais uma vez, mas vamos lá, vamos continuar. Ocidentais. E claro que isso está repercutindo o mundo afora pelas implicações que tem na corrida da inteligência artificial, para a geopolítica, a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, e pelas consequências que tem para as empresas que mais se beneficiaram dessa tendência, como a americana Nvidia, que apenas no dia de hoje está perdendo quase 17% de valor de mercado, ou cerca de $500 bilhão. Até essa manhã era a empresa mais valiosa do planeta, já não é mais. E quem está causando este estrago é esta startup chamada DeepSeek,
que até poucas horas ou dias atrás era uma ilustre desconhecida, à exceção daqueles que estavam já envolvidos nessa indústria de inteligência artificial, mas poucos de fato sabiam da existência dessa startup. E ela divulgou então o seu novo modelo chamado DeepSeek R1, já está disponível, já pode ser acessado. Claro que a empresa agora já está enfrentando alguns problemas de sobrecarga, muita gente testando as aplicações dela, mas ela conseguiu se tornar, nesses últimos dias, em alguns momentos, ela figurou no topo da lista de aplicativos gratuitos mais baixados na App Store. Está aqui acima do ChatGPT, assim, impressionante. E ela divulgou, junto com os modelos recentes, um paper técnico bem detalhado, que claro, eu não tenho a capacidade de interpretar, porque tem muitos cálculos, e é mais técnico sobre tudo que eles alcançaram, os feitos, mas é interessante notar como eles mostram de forma bem transparente os cálculos, os testes e os resultados obtidos, e logo aqui na primeira página, essas tarefas aqui comparadas, o DeepSeek e, por exemplo, o modelo OpenAI ou One, e como o DeepSeek, em alguma das tarefas, até supera o modelo da OpenAI. Então, sem dúvida que é uma façanha, está deixando muita gente boquiaberta, inclusive pessoas da indústria que não imaginavam que isso pudesse acontecer, porque os avanços foram incríveis. E a gente pode ver até por esse ranking de um site da Universidade de Berkeley, da Califórnia, que você pode testar alguns modelos, ranquear, e temos aqui o leaderboard, que mostra o DeepSeek aqui em terceiro lugar, empatado com o ChatGPT. Há poucas horas atrás estava até em primeiro lugar. Então tem dois modelos que eles lançaram aqui, o DeepSeek R1 e o DeepSeek V3. Enfim, ambos estão impressionando bastante, a ponto de figuras renomadas do Vale do Silício nos Estados Unidos, como até já citei ele em vídeos recentes, o Mark Andreessen, fundador do Netscape e hoje um Venture Capitalist, dizendo o seguinte no seu, aqui um post no X: o DeepSeek é um dos avanços mais incríveis e impressionantes que eu já vi. E como um código fonte aberto, é um presente profundo para o mundo. Já vamos... E o grande lance é o seguinte, eu também não... Teria que ser uma pessoa, e vai começar a sair um monte de vídeo agora, da galera da área mesmo, e vai escrutinar isso melhor. O que eu pude pesquisar aqui rapidamente, antes de começar esse vídeo, é que trata-se de uma nova forma de desenvolver a inteligência artificial. Por isso, essa brutal diferença de custo, tá, de desenvolvimento. Tá? Então seria alguma coisa nesse sentido. E a parada é a seguinte, até foi um post, se eu não me engano, do Paulo Gala, né, que é um economista desenvolvimentista liberal, que eu acho que ele lembrou bem, pode ser um novo momento Sputnik, né, onde o Ocidente percebe o quão atrasado ele está diante de desenvolvimento de uma tecnologia de vanguarda, revolucionária, que pode ditar os rumos da geopolítica global. Como foi no caso lá da Guerra Fria, com o lançamento do satélite soviético, né? Que foi o grande passo, porque tem uma outra bobagem, a galera acha que quem ganhou a corrida espacial foi os Estados Unidos porque eles foram na Lua, né? Quando na realidade não, né? Na realidade os avanços significativos com resultados práticos foram quase que todos obtidos primeiro pela União Soviética e depois os Estados Unidos teve que correr atrás. E parece que agora a gente está de novo diante desse momento onde os Estados Unidos achava que dominava o setor, que é um setor chave, que vem se desenhando para ser algo determinante para a geopolítica do século XXI, e tanto é que eles tentaram boicotar. Esses boicotes, inclusive, não são exclusivos à China, com restrição de venda de componentes para o desenvolvimento dessas tecnologias. Claro, o alvo é a China, mas não só a China passou a ser impactada pelas medidas protecionistas dos Estados Unidos. Notem, os Estados Unidos sabem a importância estratégica, política do controle desse tipo de tecnologia. E aí, a notícia hoje caiu como uma bomba. Eu falei em 400 milhões, o Rich aqui já está com um dado de mais de 500, enfim, a gente não sabe, vinha caindo muito, 10, 11, 13%. Claro, a Nvidia é gigantesca, mas é uma queda muito brutal que está se anunciando. E uma outra coisa que vai com certeza cair junto é o mercado de criptomoeda, gente, que também é relacionado com o desenvolvimento dessas tecnologias. Então a gente pode estar diante de uma espécie de bolha que está estourando. Bolha em que sentido? O mercado canalizando uma quantidade absurda de recursos para esse tipo de desenvolvimento, de repente surge uma tecnologia mais módica,
que faz com que todo esse investimento brutal que vinha sendo feito passe a ser um mico. Por quê? Porque você está investindo numa tecnologia, muito dinheiro numa tecnologia que do dia para a noite pode ter ficado obsoleta, diante de um novo formato de desenvolvimento desse campo, dessa área. E é isso que parece ter acontecido com a inteligência artificial da DeepSeek. Né? E um outro detalhe importante é, quando os Estados Unidos lançam as barreiras, apertam o cerco para impedir o desenvolvimento, isso, ao invés de atrapalhar o desenvolvimento, possivelmente acelerou esse desenvolvimento. Porque a China precisou contornar as sanções para continuar investindo e sabendo que não podia perder tempo. É algo parecido com o que aconteceu com as sanções em relação à Rússia, por causa da guerra na Ucrânia. Serviu de maneira oposta, desenvolvendo a economia russa, abrindo caminhos para o fortalecimento de um novo sistema de meios de pagamento de compensação interbancária internacional. Então, isso está acontecendo num momento, e isso é muito importante, onde o Trump voltou numa aliança com as Big Techs, representada pelo Elon, né, o Elon Musk, mas a gente viu ele na posse, todos eles reunidos naquela foto que já é uma foto antológica da nossa quadra histórica, né, com o Zuckerberg, com o CEO do Google, enfim, estavam todos lá, junto, ali, representando bem quem é que manda na porra toda. Então há um consórcio que já tinha colocado as suas garrinhas e vem fazendo isso não foi interrompido, mas agora isso muda um pouco de patamar, no sentido de utilizar essas Big Techs, esse mercado, essa tecnologia. Então, Nvidia, o desenvolvimento de redes sociais, a geopolítica por trás disso, como uma ferramenta para derrubar governos, para fortalecer políticas. Eu disse aqui ontem na nossa live, o Trump já ameaçou os senadores que votarem contra ele nas indicações políticas do seu governo, dizendo, olha, o Elon Musk vai ferrar com vocês, vai soltar um pacote, vai manipular as redes e vocês não vão se reeleger. Eles também estão colocando as garras para fora no sentido de, mais uma vez, mais incisivamente interferir em eleições no mundo todo. O Elon Musk foi lá e deu uma entrevista de 1 hora, né, num comício, sei lá, uma convenção, sei lá que porra era aquela, da AfD, o partido de extrema-direita da Alemanha, dizendo em alto bom som para eles ali que eles devem reivindicar orgulho do seu passado. É mesmo, esse passado da extrema-direita da Alemanha da década de 30 do século XX. Então vejam, não é só um desenvolvimento de uma tecnologia que apareceu hoje. É um terremoto geopolítico. Tá? Vamos continuar aqui com o vídeo do Urid. Vamos falar mais sobre isso. Então, é algo inacreditável que está acontecendo. E a parte dos avanços todos, né, a mudança de processo utilizado no treinamento e nas inferências do modelo DeepSeek, que realmente estão chamando atenção, porque eles conseguiram fazer de uma forma com muita criatividade e engenhosidade que outros modelos não tinham conseguido. E as consequências disso que foda, também né? impressionam. Um trecho interessante que eu quero destacar aqui nesse parágrafo fala o seguinte, ó. O que é particularmente fascinante é que durante o treinamento eles observaram o que chamaram de momento aha, aquele aha moment, quando dá o clique no cérebro. Uma fase em que o modelo aprendeu espontaneamente a revisar seu processo de pensamento no meio do fluxo ao encontrar incerteza. Esse comportamento emergente não foi explicitamente programado. Surgiu naturalmente da interação entre o modelo e o ambiente de aprendizado por reforço. O modelo iria literalmente parar-se, sinalizar potenciais problemas em seu raciocínio e reiniciar com uma abordagem diferente. Tudo sem ser explicitamente treinado para fazer isso. Então é um modelo aprendendo e raciocinando ao longo do aprendizado e ele mudando a forma de gerar as respostas, cara. É realmente surreal que a gente esteja... Assim, é fascinante, eu gosto de tecnologia, lógico, mas assim, ao mesmo tempo que é fascinante, é assustador, né, gente? É assustador. Eu sei, assim, não dá pra gente dizer, isso vai acabar com o emprego, isso seria voltar numa discussão que existe desde que o capitalismo se estabeleceu, né? Desde lá do movimento ludista já se tem essa ideia de que as máquinas vão destruir os empregos, que vai ser feito da gente. A gente sabe que não é assim, né? O que normalmente acontece são transformações no mercado de trabalho.
Mas eu me preocupo com a margem para essas transformações, porque o que vem acontecendo historicamente é uma precarização maior de uma massa cada vez mais significativa do conjunto total de trabalhadores, ou seja, os bons empregos estão cada vez mais escassos e a precarização do trabalho ela é cada vez mais generalizada. E a gente tem algumas questões. Os trabalhos mais valorizados estão mais associados a forças de trabalho de difícil reprodução na lógica do capitalismo. Ou seja, são aqueles postos de trabalho que estão por trás dos desenvolvimentos tecnológicos, por exemplo. Ou do grande setor de maior concentração de capital. Aí são vários setores, eu não quero entrar aqui. Mas qual é o meu ponto? É cada vez mais raro esse tipo de posto de trabalho. A grande massa de trabalhadores está cada vez mais precarizada, num processo que passou do campo para a indústria, da indústria para o setor de serviços, e agora há a ameaça da mecanização do setor de serviços. O que vai sobrar? O setor de engenharia, que é altamente concentrado, setor de serviços sofisticados, altamente concentrado, né? O show business, né? Também que é uma outra área que também vai ter, mas é hipermente concentrado, e o resto tudo uma demanda a ser ocupada por trabalhadores precarizados. Tá? Então, assim, vai desaparecer o trabalho? Não, porque o trabalho que reproduz o valor. Agora, as condições do trabalho tendem a ficar potencialmente piores. E isso só pode ser sustentado, e vejam como é uma coisa complicada nessa quadra histórica, com o cerceamento dos ditos direitos democráticos. Ou seja, as mediações democrático-burguesas, elas não convivem com um projeto político que depende de uma precarização de uma parcela cada vez maior da classe trabalhadora. Conseguem entender isso? Então nós temos a tendência de um agravamento do autoritarismo para conter. Vejam, gente, a classe trabalhadora não aceita neoliberalismo. O que está sendo posto daqui para frente é ainda pior. Há, provavelmente, no horizonte, um desmonte da União Europeia. Em que sentido? A desigualdade deve crescer tanto, alguns países não vão mais conseguir manter o padrão de vida tradicional conhecido como primeiro mundo. Então, mesmo no mundo desenvolvido, a coisa deve ficar pior. Os Estados Unidos são um império em agonia. Trump assumiu falando em império, em grandeza, que agora que está começando discurso típico de império em agonia, tendo que reafirmar sua posição com fraseologias, com bravatas, porque o mundo está vendo que não é isso, é justamente o contrário que está se colocando. E a disputa de desenvolvimento desse tipo de tecnologia está no centro desse debate. Testemunhando esse tipo de avanço tecnológico, ao mesmo tempo que fascina, também assusta sem dúvida alguma. Mas para mostrar alguns exemplos do que isso significa em números. Primeiro, o custo do treinamento, que se estima de 100 milhões, que é o custo atual de aplicações como o ChatGPT, da OpenAI, ou então o Llama da Meta, enfim, ou outros, para apenas 5 milhões. É menos de 10%, que é uma fração do custo dos outros. É bizarro. A quantidade de processadores GPUs necessários, de 100 mil para cerca de 2 mil. Entenderam a patada na NVIDIA? Tipo assim, porra, aquilo tá bombando tanto, por quê? Porque olha o tamanho da demanda que eles têm por causa desse tipo de desenvolvimento. Daqui a pouquinho, não, peraí, não precisa tanto assim. Aliás, precisa bem menos. E aí você tem toda uma estrutura para atender essa demanda e de repente a demanda cai 90%, 95%, que é o que pode acontecer no limite. Só que aí a gente tem que entender que esses mercados são todos interligados, gente. O que vai acontecer com o índice Nasdaq? Qual o impacto disso global? Uma vez que a economia é toda interligada. É um terremoto. Mais uma vez, uma fração. Os custos de integração com o API, 95% mais barato. E pode ser rodado também em placas de vídeo de jogos, em vez de apenas em hardware de data centers. Então, um simples mortal consegue rodar este modelo
de inteligência artificial num simples computador e não depender de um volume absurdo de equipamento de infraestrutura. Então, claro que isso muda o jogo por completo e coloca em xeque muitas premissas que estavam sendo utilizadas para o que significa inteligência artificial, para o que requer de investimento em infraestrutura, em equipamentos, em processadores, e claro que o mercado começa a reprecificar as consequências dessa evolução. E só para estressar mais uma vez o ponto aqui nesse tweet do Morgan Brown, e claro, tudo isso está disponível de código-fonte aberto. Você pode literalmente testar os modelos agora mesmo. Estamos vivendo em tempos selvagens. We're living in wild times. Portanto, se o código-fonte é aberto, qualquer um pode inspecionar, auditar o código, copiá-lo e modificá-lo. E isso que é transformador e disruptivo, porque não apenas divulgaram os modelos, como também divulgaram o paper bem técnico e transparente, para que todo mundo também consiga testar e comprovar as alegações que eles trazem no paper, como por exemplo essa do custo. Alguns já disseram que esse custo está subestimado, que seria mais. Bom, isso pode ser testado e comprovado, e se eles estiverem mentindo, isso logo se tornará público. Mas não apenas isso, como as empresas de tecnologia que estão desenvolvendo seus modelos de inteligência artificial também podem aproveitar esse avanço, talvez incorporar algumas das modificações, algumas das melhorias nos seus próprios modelos. De certa forma, o mundo inteiro sai ganhando com isso, porque é um avanço que pode ser incorporado. Saca, o mundo ganha no sentido de desenvolvimento da tecnologia, mas vocês entendem qual é a jogada política por trás disso, gente? Você torna de uso comum, tá? Aqui eu tô estressando também, tô no limite, tá? Você torna de uso comum algo que era considerado a galinha de ovos de ouro, tá? E não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político de dominação. Entende? É como se tivesse rolado, galera, uma brutal desapropriação. Tá ligado? Tipo assim, ó, agora é tudo nosso. Tá vendo isso aí? Que é a maior fortuna de vocês, que é a maior mina de ouro que vocês achavam que encontravam, pois agora é tudo nosso. Agora é tudo nosso, entendeu? Tá vendo essa inteligência artificial aí que você tem? Então, é nossa inteligência artificial. Utilizado por todo mundo. Essa é a maravilha do código-fonte open source, código-fonte aberto. Pois bem, é exatamente isso que o autor aqui do... Entendi. Lógico, isso vai gerar uma crise econômica, entendeu? O impacto é esse, né? Você socializa essa parada e gera um problema para eles resolver. E é o que eles vão ter que fazer. Já estão tentando que a coisa mude, porque amanhã o estouro deve ser muito grande. Outro post que eu já compartilhei traz que eu vou também ler este parágrafo. Mas é melhor acreditar que a Meta e todos os outros grandes laboratórios de IA estão separando esses modelos do DeepSeek, estudando cada palavra nesses relatórios técnicos e cada linha do código-fonte aberto que eles lançaram, tentando desesperadamente integrar esses mesmos truques e otimizações em seus próprios pipelines de treinamento e inferência. Qual é o impacto disso tudo? Bem, ingenuamente, parece que a demanda agregada por treinamento e computação de inferência deve ser dividida por algum grande número. Talvez não os 45, mas talvez 25 ou até 30. Porque o que você pensou que precisava antes desses lançamentos de modelos, agora é muito menos. O que ele quer dizer com isso? Que se antes eram necessários vários GPUs, investimento em infraestrutura, em data centers, em hardware, um dispêndio de dezenas ou centenas de bilhões de dólares para treinar esses modelos de linguagem em larga escala, agora, com esses ganhos brutais de eficiência, talvez sejam necessários bem menos equipamentos do que isso. E o que acontece com empresas que têm o seu modelo de negócio baseado na produção e fornecimento desse tipo de maquinário, como a NVIDIA? Bom, aquela demanda que antes existia talvez caia bastante ou desabe no curto ou curtíssimo prazo, ou que se imaginava que ela faturaria e teria de lucro e que é o que o mercado estava precificando, isso não seja mais, pelo menos não na mesma magnitude. Que é exatamente a conclusão aqui deste fio de tweets que eu coloquei. Então, para a NVIDIA, isso é assustador, porque o modelo de negócios inteiro é construído em vender GPUs super caros com margem de 90%. E se todo mundo pode subitamente fazer inteligência artificial com placas de vídeo regulares, placas de vídeo de jogos, bom, aí vocês entendem o problema. E é por este motivo, principalmente, que hoje a NVIDIA está caindo tanto, até dá um refresh aqui na tela, ó, caindo mais de 17%, Caralho. já perde mais de $500 bilhão em valor de mercado. Mas não é apenas a NVIDIA que está caindo, a gente precisa aqui lembrar das demais empresas, porque há uma cadeia de suprimentos. Se a NVIDIA
que fornece as placas para treinamento de inteligência artificial, ela compra chips de outras empresas. E as empresas que compram chips também compram maquinário de outros fornecedores. Então, toda a cadeia de suprimentos desses equipamentos está sofrendo no dia de hoje. Por isso, a NVIDIA cai mais de 17%, a TSM de Taiwan cai mais de 15%, e a ASML da Holanda, que fornece os equipamentos que produzem os chips, as máquinas ultra avançadas, também cai quase 8% Cara, no dia é de um terremoto, cara, é um terremoto, entendeu? Porque é aquilo que eu expliquei ali no início. Imagina, olha, se vendia muito, se tinha uma demanda enorme, de repente se percebeu que não vai mais se ter essa demanda. E agora? Todo investimento feito, tudo que estava sendo ampliado de linha de produção, tudo que estava inflada, né, em termos de avaliação de mercado, essas empresas, tudo isso derrete. E toda a cadeia. Ou seja, é uma desapropriação que gera uma hecatombe econômica para os caras resolver, né? hoje. E eu quero que queime tudo! Todos estão sofrendo. E alguns se perguntam, bom, será que esse finalmente é o alfinete que pode estourar a bolha das 7 magníficas? As 7 empresas de valor de mercado que dominam a bolsa americana e que, se compararmos hoje as ações americanas em relação a outras bolhas da história, como foi a bolha da internet nos anos 2000 e a bolha das Nifty 50 Stocks lá no final dos anos 60, hoje a valorização dessas empresas supera em muito o que se viu nesses 2 exemplos passados. Por isso que chama tanto a atenção a grande valorização dessas empresas de tecnologia. E mais um gráfico aqui da Gavecal Research, mostrando os momentos em que esse mercado começou a subir, os principais drivers, a revolução dos smartphones e também do petróleo de xisto, depois os cortes de impostos e desregulação do Trump na primeira administração, aí os auxílios emergenciais e o boom de tecnologia durante a Covid, a correção forte que teve com as altas de juros e finalmente a estação toda com inteligência artificial que faz o mercado americano seguir subindo sem parar, mas centrado muito nessas empresas. Será que esse é o alfinete? Não sabemos ainda. Hoje, as demais empresas de tecnologia, algumas caem, mas outras nem tanto. Apple até sobe de quase 4%, e outras que são vistas como prejudicadas. Microsoft, que é investidora da OpenAI, cai mais de 3%, Google cai mais de 3%, e a Amazon aqui caindo apenas quase 1%. Enfim, vocês entendem o que está acontecendo com o setor. E a questão final de todas, que é o que o mercado também está comentando bastante, e essa frase já foi dita por algumas pessoas nos últimos dias, e o Mark Andreessen também tweetou sobre isso, é que o DeepSeek R1 é o momento Sputnik da inteligência artificial. Para quem se lembra, o momento Sputnik foi a corrida espacial lá na década de 50 ainda, quando os russos revelaram um novo satélite que surpreendeu a todos, especialmente os americanos, que foram pegos desprevenidos, e com certeza agora muitos americanos, o governo americano também foi pego desprevenido. E é talvez agora a corrida da inteligência artificial e os chineses que recuperaram um tempo perdido e em poucos meses, o que chama ainda mais... E galera, eles já dominam o 5G. Agora estão apontando para dominar a inteligência artificial. Eles já dominam a tecnologia de produção de baterias, tá? Para veículos elétricos. Eles já têm a maior cadeia logística do planeta. Tudo isso num país que, enfim, tem o maior mercado consumidor no mundo, ou, enfim, rivaliza, né, com a Índia aí, e o maior mercado consumidor no mundo. É isso, gente, entendeu? Esse é o momento que a gente está vivendo e está só começando, então segura o teu chapéu aí, porque está só começando. A atenção e coloca tudo em xeque, as premissas todas que tinham, basta investir mais ainda, basta proibir a exportação de chips avançados para a China, que eles não terão recursos para produzirem modelos de inteligência artificial. E eles conseguiram provar justamente que, apesar dessas restrições, de fortes restrições, eles... Eu achei que ele não ia falar das restrições, mas bacana, eu falei. Eu até não divergi muito do Rich aqui ainda, tá? Ele parece estar mais empolgado do que avaliando que isso pode ser um estrago no império, né? Eu acho que a hora que ele avaliar melhor que isso é um estrago no império, talvez ele tenha uma opinião um pouco mais reticente e um pouco mais crítica, eu imagino, pelo que eu conheço aqui do meu conterrâneo. Tornam essas limitações e com criatividade e engenhosidade fizeram agora então o DeepSeek R1, que está deixando muitos de cabelo em pé. É isso. Vamos ficando por aqui, ele vai se despedir ali, eu vou me despedindo aqui primeiro. E se você gostou, comenta aqui o que você acha, tá? O que você vê do futuro a partir desses desdobramentos todos.
Deixa o teu like para ajudar no nosso engajamento, confere se está inscrito no canal, porque às vezes você não está ainda, e se puder ajuda na manutenção da nossa programação, é muito importante também para que a gente possa continuar aqui produzindo conteúdo. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.